pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anderson Lino, tá? Sou professor de técnica em radiologia médica e nessa aula eu vou ensinar vocês a anatomia do sistema circulatório ou sistema cardiovascular, tá bom? Então vamos falar um pouquinho sobre alguns componentes do sistema cardiovascular, tá? E também vou falar um pouco sobre anatomia. A princípio aqui, vamos falar sobre a função do sistema cardiovascular. Como nós podemos entender aqui, ó, um resumo bem simples aqui, a função do sistema cardiovascular é conduzir, certo, materiais como glicose, proteínas, hormônios, vitamina e outros minerais e aminoácidos, tá bom? Principalmente, tá, o oxigênio, como a gente pode estar vendo aqui, ó, tá? Ah, o sistema cardiovascular, ele faz comunicação com o sistema respiratório, tá? Então é bem interessante você assistir essa aula e também a aula do sistema respiratório, tá? Para você compreender perfeitamente como funciona, tá joia? Bom, a composição do sangue aqui, ó, como você pode estar vendo aqui, a água. Por que a água? Teoricamente, o plasma sanguíneo, tá, corresponde aí a 90% do sangue, tá bom? Então a importância de você manter hidratado o seu corpo, tá bom? Então 90% do sangue é feito por água, tá? E os outros 10 como eu falei, aminoácido, hormônio, tudo que agrega nos nutrientes do corpo humano, tá bom? Vamos falar um pouquinho assim sobre a hemácia, tá? Também considerada glóbulos vermelhos, tá bom? A hemácia, ou conhecido como eritrócitos, tá bom? Como tá aqui, ó, tá? Corresponde aí 45% do volume do sangue, tá bom? E possui um pigmento vermelho assim por causa da hemoglobina, tá bom? Então, quando você compra uma carne, né, no açougue, só para você entender aqui, ah, aquela carne não está vermelha por causa do sangue, é por causa da hemoglobina, tá? Por isso que tem esse pigmento vermelho aqui, ó, tá bom? Essa hemoglobina aí possui o que nós chamamos de ferro, tá? Ferro positivo, por quê? Esse ferro, a gente vai entender agora, dá uma olhada. Olha aqui, ó. Nós temos aqui as hemácias, tá bom? Isso aqui eu estou vendo aqui, ó, são as plaquetas, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre elas depois. Essa hemácia aqui eu vou pegar só um pigmento dela, só ela, certo? Tá bem aqui, ó. E eu vou pegar só um pedacinho da hemácia, tá bem aqui, ó. Dentro desse pedacinho aqui, eu tenho aqui o que nós chamamos de hemoglobina, tá bom? Que é composto por 4M, tá? Então eu tenho um íon aqui, ó, outro íon aqui, aqui e aqui. E eu vou pegar só esse íon aqui, ó, tá? Tá vendo aqui, ó? Vou pegar só esse íon aqui e vai ter o que nós chamamos de ferro, tá bom? Que é um componente importante para fazer a ligação aí do oxigênio, tá bom? Então, quando a pessoa está com anemia, a gente tem que tomar aquele Noripurum, tá bom? É por causa que está faltando ferro, então a pessoa fica disposta, indisposta para ser exato, fraca, e assim vai, tá bom? Continuando a composição do sangue aqui, ó, você pode reparar, vamos falar um pouquinho sobre os glóbulos brancos, também conhecido como leucócitos, tá bom? Esse glóbulo branco aqui é responsável pela defesa, né, do corpo, tá bom? Então combate aí micro-organismos indesejáveis como vírus, bactérias e fungos, tá bom? Ele também é considerado também como soldadinho de defesa, tá bom? Então ele protege aí se tiver algum micro-organismo aí que possa danificar aí o seu corpo, beleza? Ainda na composição do sangue,
As plaquetas, né, são um fragmento da medula óssea, para ser exato, da célula aqui, ó, que ajuda, tá, na coagulação do sangue. Então, se o paciente aí se cortou, tá, para evitar a hemorragia, tá bom? As plaquetas vêm aqui, ó, e tampa, tá bom? Isso acontece dentro das artérias e veias, tá bom? Para proteger, para evitar a hemorragia. Quando tem poucas plaquetas, ocorre aí a hemorragia, tá bom? A função do sistema cardiovascular, tá bom? Ainda continuando aqui, ó, tá? Embora que é um sistema fechado, tá bom? Ou seja, ocorre dentro, beleza? É constituído por vasos que correspondem a artérias e veias. Por que artérias e veias? Tá bom? A artéria, ela leva sangue oxigenado e a veia corresponde ao sangue venoso, sangue sem oxigênio, tá bom? Nas literaturas, você pode observar que muitas vezes a artéria é desenhada e, né, a cor dela é vermelha e a veia é azul, tá bom? Só tem que tomar um pouco de cuidado, que a gente vai explicar depois para vocês, a diferença dessas cores aqui, ó, diretamente ligada ao coração, tá bom? Vou dar um toque para vocês aí para você não se perder. Qual a diferença entre a artéria e a veia? Então vamos lá. Olha só, a artéria aqui, ó, tem alguns nomes parecidos, exceto um que você vai entender, tá bom? Então vamos lá. A parte elástica aqui, ó, é da artéria, tá bom? E a parte da válvula, essa é a única diferença, tá bom? Você pode reparar que a artéria tem uma capacidade de esticar, tá bom? E ser mais forte por causa do quê? Por causa do coração. O coração é uma bomba, que eu vou explicar para você. Então bombeia com uma tal força que não precisa de nada, ela vai levar o sangue aí para o corpo inteiro. Já a veia, para poder trazer o sangue para o coração de volta, embora que o fluxo é menor, precisa das válvulas, principalmente do músculo. Olha só, quando você contrai, o sangue sobe e não desce, tá bom? Você pode reparar, se algum paciente tiver com a válvula, né, da veia danificada, acaba tendo aí o que nós chamamos de varizes, tá bom? Então essa é a função. A artéria não tem válvula e a veia tem essa válvula para conduzir o sangue de volta para o coração, tá? Como eu falei para vocês, ó, o coração é uma bomba, tá bom? Tá? E nessa que ele é uma bomba, uma sístole e uma diástole, tá? Então vamos lá. O que é sístole? Sístole é a contração do músculo. A diástole é o relaxamento do músculo, é a dilatação, tá? Então uma sístole, tá? Uma contração do músculo cardíaco, ele bombeia o sangue, isso a cerca de 100 mil quilômetros, tá? Equivalente a dar uma volta e meia na Terra. Se você pegar todos os vasos sanguíneos, juntar ele, uma bombeada do coração é equivalente a uma volta e meia na Terra, tá? Só para você ter uma ideia, beleza? O tão forte que o coração ele bombeia o sangue, tá joia? Vamos falar um pouquinho sobre hipotensão e hipertensão, tá? Quando nós temos aqui uma hipo, tá? Eu estou me referindo a uma baixa pressão sanguínea. Quando eu falo hiper, eu estou falando de uma alta tensão sanguínea, tá bom? Então o coração está bombeando muito mais forte, tá? E aqui o coração está com baixa intensidade, ou seja, bombeando fraco. Beleza? Então a sua pressão está baixa e aqui a sua pressão está alta. Tá joia?
Vamos falar agora um pouquinho sobre a anatomia do coração. Bom, a anatomia do coração, como vocês podem estar vendo aqui, ó, tá? Eu tenho aqui a veia cava superior, tá? E a veia cava inferior, também aqui, ó, essas duas aqui, ó. Tá bom? Então essas aqui são as veias cavas superior e inferior. Ambos vão conectar onde? No átrio direito, tá bom? Depois do átrio direito vai passar para onde? Ventrículo, certo? Direito, tá bom? Essa comunicação entre o átrio direito e o ventrículo direito tem uma válvula, que é conhecido como válvula tricúspide, tá bom? Porque ela tem três, tá? Aqui, ó, beleza? Você pode reparar que quando o sangue está no átrio, vem para o ventrículo, ele vai para onde? Para o tronco. Esse aqui é o tronco, ó. Tronco da artéria pulmonar, tá bom? Esse aqui é o tronco da artéria pulmonar, tá? Aqui, ó, tem uma válvula também, certo? E essa válvula é chamada de semilunares, tá bom? Quando essa válvula passa, quando o sangue passa por o tronco, ele vai para onde? Artérias pulmonar. Lembra que eu falei para vocês das cores? Olha só, azul e vermelho, tá? Tudo que é azul é sangue venoso, tá? Então, embora aqui, ó, tá, ter conhecido como artéria, porque tudo que sai do coração é dado o nome de artéria. Tudo que entra no coração é dado o nome de veia, tá bom? Então, por isso que aqui, ó, é trocado. O sangue vai para o tronco pulmonar, vai para as artérias pulmonares, tá? E vai para o pulmão. E não esqueça de assistir a aula do sistema respiratório, tá? Que é comunicação com essa aqui. Quando volta pelas veias pulmonares e entra onde? No átrio esquerdo. Entra no átrio esquerdo, tá bom? Depois que entra no átrio esquerdo, vem para onde? Ventrículo esquerdo e depois vai para onde? Tá vendo aqui, ó? Opa, até esqueci. Tá vendo essa parte aqui? Eu tenho uma válvula bicúspide, ou também conhecida como válvula mitral, tá? Tem algumas literaturas que tem o nome de válvula, tá bom? Não tá errado, tá? Então tá aqui, ó, válvula ou válvula, tá bom? E subindo aqui, ó, tá? O sangue passa para onde? Válvula semilunares. Por quê? Essa válvula semilunar aqui, ó, ela tem comunicação com quem? Com a artéria aorta. E a artéria aorta vai para o corpo inteiro, tá? Essa daqui, ó, vão subir para o crânio e também a artéria aorta aqui, ó, vai descer para baixo. Essa artéria aorta vai descer e vai abastecer os membros inferiores, tá bom? O que está aqui vai subir, vai abastecer o membro superior, e o que está aqui vai abastecer os membros inferiores, tá? Então vamos entender um pouquinho aqui também sobre artérias do coração. Então, o órgão que é abastecido primeiro com sangue é o coração, tá? Então o sangue sai, certo? Vai pela artéria aorta, e o primeiro órgão abastecido é o coração. Como é o chamado nome das artérias? É conhecido como artéria coronária direita, também aqui, ó, tá? Aqui é conhecido como artéria descendente anterior, tá? A circunflexa, conhecida como CX, e a artéria coronária esquerda, que fica lá atrás, tá bom? Então, lembrando, essas daqui são as artérias coronárias, tá? Nesse caso aqui, nós temos dois tipos de circulação: a circulação pulmonar, tá? E a circulação sistêmica, tá? O que é a circulação sistêmica? Sistêmica para o corpo inteiro, tá?
Circulação pulmonar é a relação do coração do pulmão, tá? E do pulmão para o corpo inteiro é conhecido como sistêmica. Então, vamos lá. Novamente, a imagem, você entender com os nomes, tá? Eu coloquei aqui uma representação. Do lado direito, nós temos aqui o CO2, tá? Então, do lado direito é tudo sangue venoso. Do lado esquerdo é sangue com oxigênio, tá bom? Nesse caso aqui. Então, uma representação para você entender. Então, começa do lado direito e termina do lado esquerdo, tá? Então, dá uma olhada aqui, ó. O sangue vem através da onde? Das duas veias cava, tá bom? Depois, vai para onde? Pro átrio direito, tá bem aqui, ó, em azul. Depois, através da válvula ou válvula tricúspide, o sangue passa e vai para onde? Para o ventrículo direito, tá? Do ventrículo direito, através da válvula semilunar, vai para onde? Para o tronco pulmonar, tá bom? Do tronco pulmonar, vai para as artérias pulmonares e vai para o pulmão. Até aí, nós chamamos de circulação pulmonar, tá bom? Agora vamos fazer a circulação sistêmica. O sangue volta através das veias pulmonares, também aqui, ó, e abastece quem? O átrio esquerdo, tá? Cheio de sangue. Depois o sangue passa pela válvula bicúspide e vai para onde? O sangue vai para o ventrículo, tá? Esquerdo e sobe para onde? Para a artéria aorta. Então, esse aqui, ó, é o que nós chamamos de articulação sistêmica. Quando chega aqui, ó, no átrio, tá bom? E ventrículo, depois vai para o arco aórtico, tá? É chamado de circulação sistêmica, tá bom? Uma coisa que eu queria só ressaltar, eu não falei para vocês. Uma coisa que eu queria ressaltar, não esqueci de falar para vocês. Tá vendo o músculo aqui, ó? Nós temos 3 tipos de músculo, tá bom, no corpo. A musculatura lisa, tá? Que é do esôfago, das artérias, tá bom? A musculatura esquelética, que sustenta o corpo, tá? E nós temos a musculatura cardíaca, que só tem no coração. E como é chamada a musculatura cardíaca? Nós temos aqui, ó, aqui dentro, tá? Nós temos aí o endocárdio, tá? Aqui dentro, aqui, ó, endocárdio. Aqui, ó, eu tenho um miocárdio, tá? E por fora tem o pericárdio, tá? Então, endo dentro, meio mio, fora peri, tá bom? Então, pericárdio. Então, quando nós falamos infarto agudo do miocárdio, eu estou falando do músculo cardíaco, beleza? Então, olha como funciona o fluxo aqui. Olha como funciona aqui, ó. É a cava, ventrículo, certo? Tronco pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, artéria aorta. Mais rápido você entender é dessa maneira, olha. O interessante é que quando enche as duas de cima, as duas esvaziam de baixo. Quando entra sangue na parte de baixo, as duas esvaziam aqui. Tá bom? Então essa é uma bomba. Beleza? O que faz o coração bater? Para ser exato, nós temos aí o que nós chamamos de feixe de His e também o nódulo sinoatrial e o nódulo sinoatrioventricular. Essa aqui são impulsos elétricos, tá bom? Que tem aqui, ó, no músculo cardíaco. Então, quando enche aqui, ó, dá um sinal que o átrio tá cheio, é hora de contrair, tá bom? Quando o ventrículo está cheio, o nódulo atrioventricular, né, pelo feixe de His aqui,
ele contrai, tá bom? Então o músculo recebe esse estímulo elétrico para contrair, tá? Lembrando que a musculatura cardíaca, tá? Ele é uma musculatura independente, tá bom? O que é uma musculatura independente? Uma musculatura que não precisa, não depende de nada, só depende dele, tá bom? É diferente da musculatura esquelética, que a gente precisa contrair, tá bom? Aqui eu estou mostrando para vocês alguns nomes, né, das artérias e veias, tá bom? Eu vou deixar também na apostila, tá? Então, só para você ter noção básica, eu expliquei essa parte aqui, ó, do coração, tá? Então, teoricamente, o sangue passa por todo o corpo, onde está em vermelho, e volta para o coração através da veia que está em azul, tá joia? Espero que tenham gostado, uma aula bem simples, tá? Do sistema cardiovascular, beleza? Então, não se esqueça de assistir a próxima aula e até mais.